Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. No primeiro capítulo, nós vamos ler apenas alguns versículos e depois vamos tomar em consideração vários outros. Capítulo 1. Verso 20 até o final. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o 5º dia. Disse também Deus: produz a terra vivente conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, isto vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Podem ler comigo o último versículo? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Pastor Evander, preciso dizer-lhe que sua bela ideia da multiplicação não é nem um pouco original. Começou lá na criação. O Deus da Bíblia, repita comigo, o Deus da Bíblia é o Deus da multiplicação. Pode, pastor Evander, podemos dar a bênção, não precisamos falar mais nada. Mas, como o pastor metodista gosta de falar, imagine o bispo, eu vou continuar. Deus sempre teve a intenção de que os seus filhos, a sua criação, se multiplicasse, e mais que se multiplicasse, que fosse tudo muito bom. Ou seja, Deus não deseja coisas medíocres. Deus não deseja que você seja pequeno, pequena diante dele. Deus deseja que você seja um grande servo de Deus, uma grande serva de Deus, um discípulo fiel, uma discípula fiel, um discípulo frutífero, não é? Uma discípula frutífera que gera outras vidas. Esse é o santo propósito de Deus. Agora eu devo dizer que o propósito de Deus
passa pela nossa vontade. Sempre digo que o diabo não toma em consideração a sua vontade. Ele tenta moldar, tentar, para que você faça a vontade dele. Agora, Deus te dá a liberdade da escolha. Você tem que escolher ser discípulo de Deus. Você tem que decidir ser discípulo de Deus. Você tem que decidir romper das suas barreiras, porque barreiras fazem parte da nossa vida. A gente só conhece quem é Deus enfrentando barreiras. Você não conhece Deus sentado no seu lugar em casa, não saindo, não correndo nenhum risco, não empreendendo nada. O próprio mundo, a sociedade civil está marcada por pessoas que decidiram que queriam fazer coisas melhores com a sua vida e com o seu trabalho e com a obra das suas mãos. Abraham Lincoln, o grande presidente americano, decidiu ser político. Se candidatou a deputado, perdeu a primeira eleição. Se candidatou pela segunda vez, perdeu a segunda eleição. Se candidatou a senador, perdeu a eleição. Candidatou-se de novo, perdeu a eleição. Saiu candidato a vice-presidente, perdeu a eleição. E depois de 7 tentativas, na 8ª, ele se candidatou, disse, eu vou me candidatar logo a presidente desse país, e ganhou a eleição. Se você não sair de casa, você não vai ver Deus operar. Se você ficar no seu lugar, se você não se mover, você não vai ver Deus operar. Deus deseja ver você frutificar. Você é criação de Deus. Deus tem um propósito santo. E, amados irmãos e irmãs, as nossas frustrações, os nossos, diríamos, fracassos, têm tudo a ver com o desvio do propósito de Deus para a nossa vida. Pessoas que vivem de fracasso em fracasso não conhecem o plano de multiplicação, o plano de bênção, o plano de excelência de Deus para a sua vida. E atenção, quando falo de excelência e plano de bênção, eu não estou falando na linguagem do mundo capitalista, de acúmulo de bens. As pessoas sábias entesouram tesouros nos céus. As pessoas sábias. Deixa eu falar uma frase para você que eu mencionei outro dia na igreja. Caixão não tem gaveta. Para você colocar os bens, o seu dinheiro, suas joias ali na gaveta do seu caixão e levar com você. As melhores coisas dessa vida são as que te conduzem para a eternidade. Vamos repetir? As melhores coisas dessa vida são as que te conduzem para a eternidade com Deus. Então, trate de construir a sua cidadania celestial. E cidadania celestial tem que ser discípulo. Tem que ser discípula. Tem que enxergar, ver a visão daquilo que Deus deseja fazer com você, ter a visão daquilo que Deus deseja fazer com cada um de nós. Abraão, eu dou um exemplo claro com Abraão. Abraão era um homem próspero. Você, quando lê o texto, vê falar que ele tinha servos e servas, tinha gado. Lembre do conflito dos servos de Ló com os servos de Abraão. Ou seja, Abraão sai da sua terra, não para ficar rico, mas para ser abençoado. Sai da sua terra para experimentar a bênção de Deus, para experimentar a multiplicação de Deus. O que tornava Abraão uma pessoa ansiosa não era que ele tinha que ter bens, não é que ele tinha que ter gado, não é que ele tinha que ter bezerros, ele tinha tudo isso, mas ele não tinha a multiplicação. Sua esposa era estéril, eles eram estéreis. Então Deus diz, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação.
A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, meus irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. O que isso pode significar para você? Que você não é pior que Abraão. Que assim, que o que Deus fez com Abraão, pode fazer com você. Ou seja, pegar você e gerar em você filhos e filhas no mundo de Deus. O Deus da Bíblia pode fazer você, tirar você muitas vezes de uma vida cotidiana que te cansa, que não permite que você enxergue coisas grandes, porque te ocupa e o seu olhar está sempre naquele dia a dia da rotina que você vive. O que Deus fez com Moisés? Moisés estava cômodo, na sombra do sogro, cuidando de ovelhas, mas os seus olhos se abriram e ele enxergou a sarça arder. Diz para o seu irmão, você precisa ver a sarça arder. Meu irmão, minha irmã, se você chegar ali na Praça da Liberdade e gritar no meio da praça, fogo! Eu garanto que vai juntar muita gente para te ouvir. Todo mundo vai querer saber onde está o fogo. Então, amados irmãos, nós temos que começar a pegar fogo. Nós temos que começar a crer que Deus pode fazer coisa grande com a minha vida. Que Deus pode fazer coisa grande com a sua vida. Que Deus pode romper a rotina que muitas vezes não te satisfaz da sua vida. E fazer coisas grandes. Mas não esqueça, é Ele que faz. Diga comigo, é Ele que faz. Não são os seus talentos, são os dons de Deus. É a graça de Deus que faz isso conosco. Eu me acostumei, quando comecei o ministério, meu sonho, eu tinha assistido o Billy Graham, era ser um pregador como o Billy Graham. Não cheguei nem perto. Mas quero dizer para vocês que cheguei muito longe, muito mais longe do que eu imaginava que chegaria. A primeira igreja que eu peguei de dedicação exclusiva tinha uma congregação. No primeiro ano eu abri mais 6. Falei, inferno que se acalme, que saia do caminho, lá vou eu. E Deus foi, porque eu dispus no coração de que Deus podia fazer coisa grande comigo, coisa grande com a minha igreja. Eu saí do comodismo. E aí, meus irmãos, a multiplicação pede mudança. É a maior prova que nós estamos aqui. Para multiplicar, tivemos que mudar. Mudança de paradigmas, maneira de pensar. Antigamente a gente cantava, tu no teu cantinho e eu no meu. Ou seja, cada um na sua. Vamos à igreja, participando da classe, do culto, damos a nosso dízimo e está tudo muito bem. Não está. Você está sofrendo a influência, os danos causados pela obra do inferno sobre a vida da sociedade brasileira. Quem aqui não se sente afetado e prejudicado pelas coisas que estão acontecendo no nosso estado? Você que se sente prejudicado, levante a mão comigo. Todos nós. Saúde, educação, segurança. As trevas estão trabalhando, irmãos. Estão tratando de multiplicar trevas. E nós somos filhos da luz, nós temos que multiplicar a luz nessa nação. Nós temos que multiplicar a luz nessa cidade. Fiquei muito feliz de ver o que os juvenis, a mocidade da igreja tem feito ali na praça. Mas é sinal de que estamos ficando incomodados. Incomodados com as trevas, com a tristeza que as drogas, o furto tem causado na vida de muitos jovens. E esse incômodo vem do Espírito de Deus, para nos tirar da nossa inércia, para nos fazer crer que nós podemos mudar a história. Quando Paulo chegou em Tessalônica,
A fama que acompanhou ele foi aqueles que revolucionaram o mundo, chegaram nessa cidade. Nós somos herdeiros de um homem que revolucionou a Inglaterra. Não basta nos orgulharmos da história daqueles que fizeram história, que mudaram a sociedade, que mudaram a sua família, que mudaram a sua cidade. Não basta isso. Deus quer que você experimente ser agente de transformação. Ou seja, sair do ridículo, sair da mesmice e sonhar coisas grandes. Um dos atributos de Deus é que Deus é grande. Abra sua Bíblia comigo, Isaías 43. São muitos os textos que me permitem falar e acreditar e ter fé que eu não estou fazendo uma obra inútil, eu estou fazendo uma obra útil, porque o Deus da Bíblia é Deus de poder. Isaías 43, verso 10 até o verso 13. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais, me creiais e entendais que sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Repita comigo, agindo eu, quem impedirá? Não tem falta de dinheiro, não tem dificuldade, porque agindo Deus, quem vai impedir? E Deus está agindo no nosso meio para fazer coisas grandes com a tua casa, coisas grandes com o teu bairro, coisas grandes com essa cidade, porque Ele é Deus. Nós reconhecemos e declaramos, como estudantes de teologia, nós dizemos que Deus é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso. Uma das expressões do Antigo Testamento é Yahvé Tsebarot, que significa o Deus dos exércitos. E por que essa frase, essa expressão é importante? Porque ninguém resiste numa luta contra Deus. Repita comigo, ninguém resiste numa luta contra Deus. Portanto, agindo eu, quem impedirá? Tome isso como propósito. Escreva isso numa folha de papel. Ponha lá na sua geladeira. Põe no seu espelho. Deus está agindo e vai fazer coisas grandes. E diga para o seu irmão, eu não vou ficar de fora. Eu vou estar junto. Eu quero ver Deus fazer essa obra. Eu quero ver Deus fazer coisas grandes. Porque o Deus da Bíblia é Deus de coisas grandes. E de salvação. Pensa naquela pessoa mais execrável. Pensa naquela pessoa mais detestável. Pensa naquela pessoa mais miserável. Esta pessoa é amada por Deus e é o Deus da Bíblia que quer salvá-la através de Jesus Cristo, usando você. Aquela pessoa que você tem vontade de atravessar a rua para não vê-la. Porque o seu testemunho, a maneira dela viver, cheira mal. Mas você cheira bem. A Bíblia diz que nós temos o bom perfume de Cristo. Discípulo e discípula que anda com Jesus tem o bom perfume de Cristo. Portanto, amados irmãos, quando Moisés está lá na rotina, enxerga aquela sarça pegando fogo, ele diz, o que está acontecendo? Vou chegar mais perto. E chegou mais perto, mas Deus falou uma coisa para ele.
tira as sandálias dos teus pés, porque aqui é lugar santo. Você não vai conseguir andar com Deus. Você não será instrumento para Ele realizar obras incríveis. Você não verá multiplicação se você não se santificar. O discipulado é caminho de santificação. É caminho de andar na luz e recusar as trevas. É caminho de obedecer o mandamento do Senhor. Tome como propósito abrir sua Bíblia. Sugiro que as células considerem isso. E ler Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, que é a nova lei do Evangelho. Tudo que você precisa para se santificar, para ser um vaso usado por Deus, para ser um discípulo, uma discípula, através do qual Deus realiza as obras que as pessoas duvidarão. Como você conseguiu tal coisa? Passa por não somente acercar-se da sarça pegando fogo, mas reconhecer que ali é lugar santo, que é lugar de gente santa. Mas a sarça, para Moisés, não foi apenas um memorial. Foi algo que ele precisava contar. Moisés, a experiência dele com Deus, colocou na sua mente, no seu coração, nos seus lábios, palavras incandescentes. Quando ele falava, quando ele se expressava, o seu rosto brilhava, porque o fogo de Deus, a alegria de conhecer a Deus, a santificação, fazia notória na sua vida. E frequentemente, quando aparecia alguém novo, algum jovem, ele dizia: eu já te contei quando eu vi a brasa, a sarça ardendo. Ou seja, você precisa de experiências novas com Deus, que te desafie. E o espaço da célula é um espaço para nós nos apoiarmos uns aos outros e nos desafiarmos a exercitar a fé. Fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de quê? Fatos que não se veem. Há coisas, profetizo a você, há coisas grandes que Deus vai fazer se você fizer a opção de caminhar com Deus. Tem um homem na Bíblia. Tem um homem na Bíblia que a gente não sabe o que ele fez. Mas a Bíblia diz uma coisa sobre ele, que é suficiente para você como discípulo e discípula. Ele andou com Deus. Enoque, repita comigo, Enoque andou com Deus. E o Senhor o tomou para si. Onde você vai passar a sua eternidade? Eu quero passar batendo um bom papo com Enoque. Amém? Ou seja, você não foi destinado à ruína. Você não foi destinado ao fracasso. Você foi destinado à vitória. Porque estou bem certo, repita comigo, porque estou bem certo, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados podem me separar do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Amém? Tem algum empecilho na sua caminhada? Tem algum empecilho? Para que o potencial de Deus se realize na sua vida? Eu quero convidar você a vir aqui à frente, nós vamos orar. Para que o fogo seja incandescente no seu coração. Para que Deus comece a fazer você sonhar. Sonhar com coisas grandes. Sonhar com vitória. Sonhar com ultrapassar barreiras na sua vida pessoal, familiar. Não importa qual seja o desafio, o Deus da Bíblia, agindo Ele, quem impedirá? Vamos ficar em pé.
não há empecilho. O Espírito de Deus levou Ezequiel a um vale. E o que Ezequiel enxergava era ossos secos. E o Senhor enxergava vidas, pessoas restauradas, pessoas ressuscitadas. Nós olhamos para Petrópolis, nós olhamos para o Brasil, nós vemos muito osso seco. Mas Deus vai abrir os seus olhos. Deus vai abrir os seus olhos para ver que os empecilhos são apenas um desafio para você crescer na fé e ver coisas grandes dadas por Deus. E Deus vai te pôr palavra nos seus lábios, como pôs na boca de Ezequiel. Profetiza a esses ossos secos. Mas, Senhor, são ossos secos. E o Senhor diz: profetiza a esses ossos secos. E você vai abrir a boca. E onde a morte vai surgir vida, onde a doença vai surgir cura. Porque o Deus da Bíblia é poderoso. É o Deus que realiza coisas grandes. Espírito Santo, só